Acho que vamos começar então. É, Bom dia, Pedro. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, né, nesse espaço que você conhece. Pedro vai se apresentar aí, mas ele foi nosso aluno, ele acabou de me contar que se formou em 2018 e hoje ele está como supervisor de planejamento na Artiplan, já teve em outros lugares na NBS, não foi isso, Pedro, que você teve antes? Isso também. E também. Então, ele vai falar mais sobre ele, eu vou deixar aqui para vocês ficarem aí, ele contar e falar sobre esse processo, né, dessa entrada no mercado, o que é o planejamento, como ele vê, tá bom? Bem-vindo. É todo seu microfone. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado, Cláudia, pelo convite. É, Imagino que vocês que estão tendo aula com a Cláudia, né, de planejamento, ou têm algum tipo de interesse na área de planejamento, saber um pouquinho mais o que faz um planner, né? Qual o papel de um planner dentro de uma agência, dentro de uma empresa. Então, hoje, queria falar um pouquinho sobre planejamento, né? Por onde começar. Vamos falar um pouquinho sobre minha trajetória, né? Como eu comecei, onde eu trabalhei, o que o planner faz efetivamente, né? Quais são as funções de um planejador, qual o papel de um planner dentro de uma agência, dentro de uma empresa, o planner como um contador de histórias, e trazer alguns cases, algumas coisas que eu tive o prazer de fazer nessa minha trajetória, né, dentro da publicidade, e um cenário de mercado mesmo, ainda, se ainda é bom ser publicitário. Então, como a Cláudia disse, né, eu sou o Pedro Chiadi, estudei na PUC de 2014 a 2018. Eu comecei, na verdade, querendo jornalismo, né, jornalismo esportivo, mas já no primeiro período eu troquei da publicidade. Eu meio que me encantei já com o universo de publicidade logo no início. Eu não sei se vocês ainda têm hoje o ciclo básico, né, aqueles 3 primeiros períodos onde você acaba vendo um pouquinho de tudo, né, jornalismo, publicidade e cinema. Já no primeiro período eu acabei fazendo essa mudança, optei por publicidade. E desde sempre, né, acho que desde o início mesmo, eu comecei a buscar oportunidades, né, de mercado mesmo, porque acho que todo publicitário, né, quando começa com publicidade, fala, sou criativo, né, as pessoas falam que você é criativo, né, que você tem boas ideias, enfim. E aí você fala, então, vou trabalhar com publicidade na área de criação. E era o que eu e grande parte das pessoas que fizeram a faculdade comigo tinham interesse. Mas poucos tinham interesse em trabalhar em agência, né? A maioria das pessoas tinha mais interesse em empresas, né? Em grandes veículos de comunicação, mas poucas pessoas no trabalho de agência mesmo, convencional. E mesmo com essa característica, né, criativa, né, eu sempre deixei a porta aberta para qualquer tipo de oportunidade, né? Acho que dentro da faculdade a gente aprende muito, mas é, trabalhando mesmo que a gente vê o que a gente quer efetivamente fazer, o que a gente tem um fit, né? Então eu sempre deixei a porta aberta e sempre busquei oportunidade em qualquer tipo de área, né? E foi aí que eu encontrei a Repense, que é uma agência de marketing direto bem próxima aí da PUC, na Gávea. Eu comecei lá como estagiário da agência como um todo. Eu fiquei na área de atendimento, na área de mídia, criação, e foi um estágio muito bom, porque como eu era estagiário da agência como um todo, eu consegui enxergar bastante como era o processo dentro de uma agência, né? A entrada de um trabalho, né? De um job, o que cada área fazia efetivamente, e consegui enxergar não só o que eu estava querendo fazer, mas o que eu definitivamente não queria fazer. Eu, eu vi que atendimento era definitivamente uma área que eu não gostaria de trabalhar, e mídia também era uma área que eu não tive nenhum tipo de conexão. E criação, eu até tive contato, mas não foi o contato que eu esperava, né? Não foi muito é, aquilo que eu imaginava dentro né, de um pensamento prévio que eu tinha. Fiquei pouco tempo na Repense, e acabei indo para o Rio Live, que era um canal online, uma programação online que o Bruno De Luca estava fazendo.
que tinham diversos programas de entretenimento, entrevista, e tinha um programa de esporte, o que foi legal, porque eu consegui, né, ter o prazer de trabalhar com esporte de alguma forma, e foi muito gratificante também, porque eu trabalhei com pessoas que eram famosos, né, enfim, e que tinham às vezes o ego um pouco inflado, né, então foi um aprendizado legal também, eh, em lidar com pessoas, né. Eu também trabalhei como editor de vídeo, redator, a parte bem criativa do canal e do programa em si, então foi uma experiência muito válida nesse sentido e que me fez crescer muito. Só que o projeto acabou não indo para frente, deu uma pausa, e aí entrou, mais ou menos aquele período da faculdade que você fica meio com receio de se formar sem ter algo em vista, né, de ter um estágio que possa te dar a possibilidade de ser efetivado, né. E como eu disse, né, eu sempre gostei muito de trabalhar em agência, então eu sempre pesquisei bastante sobre agências, sobre o mercado de agências do Rio, de São Paulo, e ficava que nem um louco mandando e-mail para todas essas agências, né, procurando uma oportunidade, ficava todos os dias, buscando vagas, né, nos portais de vaga, LinkedIn, enfim. E a NBS era uma agência que eu gostava bastante, que era em Botafogo, e tinha, né, lá alguns profissionais que eu admirava, achava o trabalho interessante, e eu continuamente ficava mandando e-mail para lá, pedindo uma vaga, pedindo uma oportunidade, até que um dia surgiu, né, uma entrevista, para um estágio, por uma grande célula que eles tinham chamado Genius, que basicamente tinha, algumas outras áreas, né, que era conteúdo, junto com criação, mídia, planejamento e a área de BI. Não sei se vocês conhecem a área de BI, nesse período foi meio que um boom, dentro das agências, que era basicamente uma área de dados, né, que você faz análise de campanhas, né, polaridade, enfim, social listening, e faz dashboard de campanha. Você consegue medir, quase que em real time as campanhas, né, a efetividade de cada campanha. E, como eu disse, surgiu essa oportunidade de estágio dentro dessa grande célula e acabou que eu caí exatamente na área de BI. E como mexia muito com números, acho que toda pessoa de humanas, né, de comunicação fica muito receoso nesse sentido, né? Pô, números, eu não sei mexer, né? Enfim, é, não fiz comunicação para mexer com número, né? E era uma área majoritariamente de pessoas que não eram formadas em publicidade, eram pessoas com formação em tecnologia, informática, porque tinham, né, uma noção de criar dashboards, né, de criar relatórios meio que automatizados e tinham uma análise bem bem extensa de números. Só que dentro de toda essa equipe, eu por ser publicitário, eu tinha uma visão que talvez eles não tivessem, que era o lado humano mesmo, assim, né, de trazer insights, trazer informações que eles não conseguiam enxergar porque eles viam exatamente um número enquanto eu via um comportamento ou, né, insights e tendências para o nosso cliente. E foi assim que eu acabei me destacando, surgiu uma oportunidade de ser efetivado, fui efetivado lá como assistente, e era uma célula que trabalhava muito em conjunto com as outras áreas, particularmente muito com o planejamento. E eu gostava muito da área de planejamento, das pessoas, né, e do modelo de trabalho deles. Então eu meio que ficava muito próximo deles e tentando aprender o máximo possível. Foi aí que eu tive, né, uma conversa com meu chefe, pedindo para mudar de área, que eu queria trabalhar com planejamento, queria sair de BI para planejamento. E foi um processo meio demorado, né, a gente estava passando por um momento um pouco mais conturbado de clientes, enfim. E acabou surgindo uma oportunidade na BTC Havas, como planejamento mesmo, né, e acabei indo para lá, fui atender time e fiquei lá durante 3 anos, atendendo time, como coordenador de planejamento, com muitas pessoas que trabalharam comigo na NBS, pessoas que eu trabalhei também na Repense, porque o mercado de publicidade no Rio é um ovo, realmente você vai ver sempre quase sempre as mesmas pessoas,
Então foi um período que eu fiquei 3 anos, certinho 3 anos, na BTC Havas atendendo o time. E agora, né, no último mês eu saí de lá, recebi uma proposta da Artplan e agora estou numa nova categoria. Eu atendi TIM por muito tempo, na NBS, na Repense eu atendi Oi, então estava no universo telecom por muito tempo. E agora estou nesse novo desafio na Artplan, atendendo Estácio, uma nova categoria, algo que eu queria. Mas, como eu estou no início da trajetória, eu não tenho muito do que compartilhar agora com vocês, de repente fica para um papo futuro. Eu já trabalhei com algumas marcas, né? Como eu mencionei, Oi e TIM foram as principais durante todo esse período. Mas também trabalhei com Postos BR, com Bob's, Supercell, que tem os jogos de celular, que é Clash Royale e Brawl Stars. E agora estou com o Estácio, né, nesse novo desafio, no universo de educação. E aí, acho que uma pergunta que eu sempre fiz, né, dentro de todos as áreas que eu trabalhei foi o que que essa área faz, né? E com o planejamento não foi diferente. O que que um planner faz? É claro que ele planeja, mas essa é uma função, né, básica. Planejar é uma função básica do planejador. Ele tem outras atribuições que fazem, né, se caracterizar como um planejamento, que é elaborar briefings criativos, para a criação, facilitando o trabalho deles, né, tentando dar caminhos para eles. A gente contribui estrategicamente para a construção de marca, né, construção de produtos. A gente faz análises constantes de marca, pontuando as suas forças, as fraquezas, né, tanto com análise de benchmarks também, da categoria ou de outras categorias, o que a gente pode aprender com o nosso concorrente, o que a gente pode aprender com o que está fora do nosso universo, né, de categoria, sei lá, de repente o McDonald's fez, que é interessante para uma operadora de celular fazer a mesma abordagem, só que de uma maneira diferente. Então, a gente também tem esse olhar bem crítico, né, de identificar tendências, oportunidades, os assuntos, né, que estão quentes, né, a gente tem que ser rápido também, veloz, trazer tudo isso para não ficar uma comunicação velha, né, a gente tem que aproveitar os momentos, trazer todos esses insights, esses aprendizados de campanhas, o que que a gente pode melhorar, onde a gente podia ter feito diferente, o que que a gente pode fazer daqui para frente. A gente também tem bastante participação em pesquisas, tanto, né, com a elaboração de questionários, quanto ser um entrevistador mesmo, né, entrevistar pessoas, fazer pesquisas, às vezes na rua, ou às vezes com institutos. E a gente tem muito apresentação, né? Tem muita gente que acha que planejamento é só um PPT, mas na verdade não, né? É muito mais do que isso. A gente tem um dever de cativar, né, as pessoas, cativar o nosso cliente com as nossas apresentações e mostrar a importância, né, desses planejamentos para a marca ou para as pessoas que a gente atende. E, claro, a gente auxilia também as demais áreas dentro de todo esse processo. Eu vou falando aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper sem problema. Mas o que que define, um bom planejador, né? Porque a gente entende que aquelas são as funções básicas, né, que, inevitavelmente você vai usar durante o dia a dia. Você vai trabalhar, às vezes, mais em uma apresentação, de repente, às vezes você vai fazer mais análise de benchmark, enfim. Mas o que define um bom planejador é sempre a sua curiosidade, porque é uma característica primordial é você ser curioso, né? Você tentar buscar os porquês das coisas. Uma ativação de marca não está ali por acaso, tem um porquê dela estar ali. Uma propaganda no intervalo do jornal, ela não está ali por acaso, ela tem um porquê. Enfim, não só de propaganda, mas de tudo, né? Você querer entender o que está por trás de qualquer coisa. Então, você ser curioso te define como um planejador, sabe o porquê das coisas e preocupado em ter as respostas. E com ela vem a empatia, porque você consegue se colocar no lugar dos outros, você consegue se colocar no lugar da marca e consegue sobre a ótica deles. O que que é interessante para eles? Você consegue partilhar das dores, das vontades, enfim, de tudo que ele quer desenvolver para a marca ou para a pessoa. E dentro
de um job, né, qual é o papel de um planejador? Existe, né, um mundo ideal, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, que é um fluxo de trabalho onde a gente, teoricamente, deveria seguir, mas muitas vezes a realidade se impõe e a gente não consegue seguir exatamente isso. Mas no mundo ideal, né, entra um briefing do cliente para a agência, chega para o atendimento, e o atendimento mostra esse briefing para a gente, apresenta para a gente, para todas as áreas, né, dentro da agência, e a gente traz as considerações, né, as nossas dúvidas, o que se a gente entendeu direito uma informação que o cliente pediu, o que que ele quer exatamente, e a gente pontua, né, faz esses questionamentos e devolve para o cliente, que é o chamado debriefing. O cliente devolve esse briefing para a gente, o briefing final, respondendo todas essas questões que a gente deu. A partir daí, o job efetivamente começa, né, a rolar e vem para o planejamento, onde a gente começa a estabelecer as estratégias, né, qual tipo de campanha que a gente vai fazer, como é que vai ser comunicado, qual vai ser a abordagem, a linguagem, os argumentos que a gente vai usar, o que a concorrência faz que a gente pode aproveitar, o que que a gente que a concorrência faz que a gente pode nos diferenciar, enfim, os possíveis caminhos criativos também, para facilitar um pouco, né, esse processo e a vida da criação. E aí, a gente faz uma apresentação interna e a partir dessa apresentação, a gente discute, conversa, às vezes tem alguns brainstorms, né, de caminhos criativos, e a partir daí a mídia, né, vai desenvolver um plano de comunicação, vai desenvolver um plano de canais, né, um planejamento de canais que a gente vai utilizar, quantas inserções a gente vai fazer, quais são os meios que a gente vai usar, se a gente vai usar TV, a gente vai usar rádio, qual a verba que a gente tem da campanha, né, o que que a gente pode fazer com isso. E a criação vai trabalhar em cima dos caminhos criativos e desenvolver toda a identidade da campanha, o que que a gente, né, os assets que a gente vai usar, como é que a gente vai destacar. E a partir daí, a gente une tudo isso numa grande apresentação e mostra para o cliente. E aí, né, se tudo der certo, né, se não tiver nenhuma pontuação, a gente executa essa campanha e, e vê os resultados depois. É claro, esse é um mundo ideal, mas muitas vezes, né, a realidade se impõe, às vezes a gente não tem tempo de fazer tudo isso, às vezes é só um e-mail ou uma rápida troca de mensagens, porque não existe só um job, né, acaba que são vários trabalhos que a gente precisa fazer, às vezes ao mesmo tempo, os prazos são curtos, né. Claro que existem, né, campanhas e ações que requerem mais tempo, né, então a gente tem, às vezes, campanhas, por exemplo, de Black Friday, campanhas não, campanhas que têm tempo eh, mais confortável para fazer tudo isso. E, não sei se vocês perceberam, né, mas o planejamento é uma área central dentro desse processo. Então, por isso que, além de todas aquelas atribuições, além de toda essa questão da curiosidade, da empatia, é muito bom ter uma boa relação com todas as áreas. A empatia volta aqui, né, por ser fundamental, muito por conta disso, das questões dos prazos, né? Às vezes, você vai estar com um trabalho, um prazo muito apertado, porque você tem outras demandas. Às vezes, o pessoal do atendimento, o pessoal da mídia tem outros trabalhos para fazer e talvez não deem, né, a mesma atenção que você está dando para um determinado trabalho. Então, você se colocar no lugar do outro, né, você enxergar o que está acontecendo dentro da outra área, dentro do departamento, é importante para você mostrar que você também é preocupado. E, claro que eles vão fazer exatamente a mesma isso acontecer com vocês. E isso é importante porque você não está entregando um trabalho da área de planejamento para o cliente. Você não está entregando um trabalho só da área de atendimento, da área de criação. É um trabalho do, da empresa ou da agência como um todo. E isso é muito bom para você mostrar para seu cliente que vocês trabalham como unidade. Não tem uma entrega, né, diferente porque é uma área e uma que é de repente uma entrega muito boa e a outra uma entrega muito boa. Então, por isso que é importante unificar, deixar tudo como unidade para se fortalecer e, né, ter essa boa relação também com o cliente. E o planner é basicamente, né, eu falei, muitas pessoas, muitas áreas acham que o planner é só um contador de histórias,
que ele vai uma formação bonita, vai fazer uma apresentação bonita para ficar mais claro para o cliente, enfim, do que a gente for, o público, né, a audiência dessa. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. É claro que a gente tem uma estrutura, né, de apresentação, a gente busca, né, cativar essas pessoas, mas é mais do que deixar bonito, é seguir um raciocínio, seguir um racional, mostrar exatamente aquilo que a gente quer contar de uma forma que seja relevante e interessante. E assim, todos nós somos contadores de história, né? Não é só uma pessoa de planejamento, todos nós. Se eu chegar agora para a Cláudia e dissesse, oi Cláudia, tudo bem? Ela ia me responder, né? Oi Pedro, tudo bem? Com você. Se eu falasse, na verdade estou tendo um péssimo dia, ela ia perguntar, sério, o que que aconteceu? Repara que o que aconteceu dela, na verdade, ela está me perguntando o que aconteceu, mas me conte uma história, me conte a história do porquê você está tendo um péssimo dia. Então, isso é só um exemplo bobo para mostrar que a gente sempre está interessado em ouvir o outro, em saber o que está acontecendo. E, com certeza, as pessoas também estão interessadas em ouvir as nossas histórias, em ouvir aquilo que a gente tem para contar. E, mostrando rapidamente aqui um exemplo, acho que se vocês colocarem no Google, pesquisarem, existe, né, uma estrutura para todas as histórias, né? Tem a estrutura da Pixar, né, da Marvel, enfim. Se vocês pesquisarem, vocês vão com certeza achar. Vocês já ouviram falar, né, na Jornada do Herói também. Enfim, tudo isso é uma estrutura meio que básica que você consegue contar uma história de maneira bem rápida, em 7, 8, 9 passos. E aqui um exercício rápido para a gente falar sobre a história do Procurando Nemo. Era uma vez, né, um peixe chamado Marlin, que amava seu filho Nemo mais do que tudo. Todos os dias, Marlin tentava proteger o Nemo do oceano que ele temia. Até que um dia, o Nemo foi levado por um mergulhador. E por causa disso, o Marlin teve de deixar a segurança do seu lar nos recifes para encontrar seu filho. Por causa disso, ele teve de enfrentar águas vivas, tubarões e outros perigos. Por causa disso, ele teve de ter muita fé. Até que finalmente ele aprendeu a deixar o seu medo para trás e acreditar que o Nemo tinha o que era necessário para libertar a Dory na rede de pesca. E desde então, o Marlin deu ao seu filho Nemo o espaço necessário para que ele aprendesse por conta própria. A moral da história, é claro, né, que os pais precisam entender a hora e aprender que os filhos vão agirem sozinhos em determinado momento, né, para que eles possam crescer. Mas como eu disse, isso aqui é só uma estrutura, um exercício básico que a gente conseguiu contar a história em 8, né, 8 etapas. Mas assim, eu não cativei vocês em nenhum momento, né? Se essa história fosse passada, né, o filme fosse basicamente isso, a gente não ia ter uma relação tão afetiva que a gente tem com o filme. Por isso que é importante, em cada ponto, né, que a gente for desenvolver essa história, a gente ter a parte cênica mesmo, né? Explicar, mostrar, ilustrar, conseguir tangibilizar isso para a nossa audiência. E é por isso que o filme fez tanto sucesso, porque em cada um desses pontos ele consegue mostrar exatamente as dores, o que acontece em cada um dessas etapas. E isso não é diferente do planejamento quando a gente desenvolve uma apresentação ou desenvolve algum tipo de campanha para mostrar para, enfim, quem quer que seja. Porque as histórias têm um poder que é conectar as pessoas em níveis emocionais. Ainda é bom ser publicitário, né? Acho que muitas pessoas me perguntam isso, na verdade, porque tem sempre aquele receio, né? Tipo, o mercado tá complicado, né? O mercado tá difícil, tem mais oportunidade em São Paulo. Mas, na verdade, o mercado de publicidade teve um boom, né, em 2021. Claro que os dados, né, acabam ficando um pouco maiores quando a gente compara em 2020, porque 2020 teve a pandemia, mas movimentou 69 bilhões de reais em mídia em 2021, que é um número bem alto. Tem surgido diversas marcas pequenas, marcas novas que estão tendo um poder legal de compra de mídia, estão investindo bastante na construção de marca. Então, tem surgido novas oportunidades, tem surgido novas marcas e também as marcas já estabelecidas
começam a entender que é cada vez mais importante ter um propósito, né? Então, existe muito isso hoje em dia, né? As pessoas cada vez mais eh, sentem a necessidade de que as marcas se posicionem de alguma forma, né? Que as marcas falem, né? Sobre pautas, né? Que tenham, né, um posicionamento bem claro e que não falem só por falar, né? Que tenham algum tipo de iniciativa que contribuam para a sociedade. Então, hoje a gente, né, todos os consumidores querem, né, que a marca faça efetivamente alguma coisa, impacte, a sociedade de alguma forma positiva. Isso tem acontecido bastante em assuntos de inclusão, né, de diversidade e de sustentabilidade. Não sei se vocês já repararam, mas muitas marcas começam a falar sobre isso. Tem muitos ataques, porque tem marcas que não têm esse propósito, né, nada ligado à identidade da marca, e acaba sofrendo algum tipo de ataque, né, algum tipo de questionamento. E tem outras que conseguem se destacar porque já apoiam, né, há um tempo. Não é um propósito só por falar, né? Não tem realmente alguma conexão com esses pilares. E existem algumas tendências, né, no mercado, né? Claro que vídeos curtos, né, para conteúdo é uma coisa que desde a pandemia a gente conseguiu perceber com o TikTok, mas o próprio Instagram, né, adotou uma forma de conteúdo rápido, cada vez mais está ganhando força, né, no mercado. O conteúdo está virando realmente uma forma de comunicação e de divulgação de produtos, de marcas, enfim. Os podcasts também, eh, teve um boom de podcasts, porque muitas pessoas sentiram necessidade, né, de escutar, né, de ouvir novas entrevistas ou novas histórias, de uma maneira mais fácil no dia a dia do que você ligar, às vezes, uma televisão e ter que acompanhar uma série, enfim. Hoje você, com os podcasts, consegue fazer outras atividades ao mesmo tempo, trabalhar, se locomover, né, escutando. E tem cada vez mais um apelo de qualidade nesses podcasts, né. Não sei se vocês já escutaram o mais recente da Mulher da Casa Abandonada, é um podcast que tem uma qualidade muito alta, e assim, chamou bastante atenção das pessoas, as pessoas realmente ficavam motivadas e interessadas em saber o que ia acontecer, o próximo capítulo, enfim. Estão cada vez mais ganhando espaço e ganhando espaço de marcas, né, de patrocínio de de produtos também, enfim, tá virando também um grande canal. E claro que cada vez mais os marketplaces estão se desenvolvendo, né, como Magalu, por exemplo, Americanas.com. Esses grandes sites, eles começam a trabalhar com lojas parceiras, né, pessoas que às vezes não têm um espaço, né, ou físico ou até digital para conseguir comercializar seus produtos, então estão virando um grande canal, para para tudo isso, né, para de divulgação para essas pessoas. E é um mercado que está crescendo bastante, assim, a tendência é ele ficar até um pouco mais, dinâmico, com vídeos, né, de produtos, né, com tentando mostrar que existe possibilidade no digital de você comprar por impulso, né, com vendas de produtos, mais baratos, mais, friendly, né, de consumo desse consumo, e está crescendo bastante, né, em 2023 deve crescer até 5 vezes mais. Enfim, tem todo esse processo que eu acho que é interessante notar como é que esse pensamento se dá, como é que isso se constrói, como é que é esse input das coisas, né? E essa função do planejamento, olhando o todo, olhando essa construção do pensamento que permeia tudo e juntando as pontas, digamos assim. Tem uma Fala. Você já tem uma produtora engatilhada que trabalha com vocês frequentemente? Não. Olha, sinceramente eu não sei dizer, mas acredito que não, porque planejamento não cuida muito dessa área, é mais, atendimento ou até às vezes tem área de produção dentro da própria agência. Normalmente não tem, ainda mais uma agência do porte da Artplan, ela tem a área de produção que vai normalmente selecionar a cada caso, a cada tipo,
de Entendi. projeto, ela vai selecionar algumas produtoras, vai fazer orçamento normalmente com 3 e conversar, e, enfim, aí uma é selecionada a partir disso. Não há E uma mesmo assim mantém uma identidade visual, assim, né? da marca. Assim, mas digo até os comerciais, essa coisa. Sim, Os mas vídeos são são, da parecidos. marca são. Ah, Cada marca tem o seu. Qual que é o maior desafio quando chega, por exemplo, a gente estudou aqui, quando tem o produto, né? Tem o cliente está pedindo uma coisa que não faça muito sentido. Como que o planejamento lidaria quando o problema não seria em relação à estratégia, mas sim em relação ao produto? Como é que vocês viram quando acontece alguma Você coisa? diz se o produto não é bom, é isso? É, sim, Então, como eu disse, a gente tem que ter uma coisa assim que um você... olhar, né, bem cuidadoso, né? A gente tem que ser realmente ficar muito atento a tudo. Por isso que a parceria com as outras áreas, elas servem muito nesse momento, porque somente com a área de listening, a área de BI, que eles estão ali vendo muito o comportamento do digital, né? O que as pessoas estão falando, quais são as conversas que aquele produto tá gerando. É positivo, é negativo? Então, é muito difícil a gente não saber se o produto está sendo bem ou não recebido, né? A gente já tem uma ideia e a gente trabalha para que a gente deixe esse produto que ele seja interessante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um produto de telecom, né? O plano pré-pago da TIM não tá bom, né? As pessoas estão reclamando porque os dados acabam muito rápido, o plano da Vivo, por exemplo, tem música, tem serviço de música, de streaming de música, e o da TIM não tem. Então, é um ponto a gente se pensar. Será que a gente traz um parceiro? De repente, a gente traz um parceiro de streaming para colocar nesse plano, para a gente qualificar, né, e conseguir brigar mais, porque geralmente cliente de telecom migra muito de operador. Então, a gente tem o que a gente pode fazer para qualificar cada vez mais esse plano, para deixar esse plano mais interessante, porque, assim, reclamar, as pessoas sempre vão reclamar, porque as pessoas sempre querem o melhor. Isso é inevitável. Mas a gente tem que saber se aquela reclamação é relevante ou não, né? Se aquele ponto ali é um ponto de atenção que a gente precisa melhorar, ou se aquilo ali é só uma reclamação porque as pessoas reclamam. Então, tem muito isso. A gente tem que ter uma análise. Por isso que muitas marcas, né, muitas empresas pedem análises semanais de concorrência, análises mensais, análises eh, às vezes fora da categoria, para a gente tentar entender o que a gente pode trazer para o nosso universo, para a gente qualificar cada vez mais o produto e se diferenciar, né? Que é o mais importante, porque os produtos hoje em dia são muito parecidos. As entregas são bem parecidas. Poucas coisas diferenciam. Às vezes não tem o que fazer. Às vezes você gosta de Apple e nunca vai usar Android. Então você tem que tentar trabalhar de alguma forma para chegar, né, qualificar esse produto para que ele consiga brigar cada vez mais com o seu concorrente. Respondi? Beleza, beleza. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando apresentou aquele investimento em mídia do ano passado, né, do setor todo, do mercado publicitário, a compra de mídia, essa mídia inclui o digital também, inclui redes? Como é que está isso sendo avaliado hoje? Que é uma dúvida que eu tenho. Ou só os veículos tradicionais? Não, digital também. Digital está muito forte. TV, né, claro, né, os meios mais tradicionais, vamos dizer assim, ainda são, né, os principais meios, né, de comunicação de praticamente todas as marcas. Existiu, né, um certo é, receio muito por conta das questões de privacidade do Facebook, né? Teve um momento que as principais marcas deram um passo atrás nessa questão, mas inevitavelmente você tem que voltar a comunicar no digital, porque não adianta nada, a Coca-Cola não está e a Pepsi está, então a Coca-Cola está perdendo esse consumidor, então tem que estar posicionado digitalmente também. Mas assim, cada vez mais, como eu falei, né, o conteúdo está sendo uma porta de entrada, né, desse
novo consumidor que não quer mais ficar vendo vídeos ou propagandas muito longas. Ele está muito mais pela, pelo conteúdo curto, né? Consumir coisas mais rápido, consumir o máximo de coisas possível mais rápido que ele puder. Então, sim, o digital ainda está incluído. Ele aparece, se eu não me engano, como segundo ou terceiro essa lista aí de compra de mídia. TV ainda é o principal meio. E eu acho interessante, né, que todo mundo fala, não se vê mais TV, ninguém mais vê TV aberta, e aí você traz esse exemplo, e como a gente tem visto outros, de grandes marcas ainda comprando espaço na TV, e essas ações, né, essa forma diferenciada, mas mesmo na forma tradicional do comercial, do break de 30 segundos, a TV ainda é muito presente, a TV ainda liderando os investimentos e a audiência, né, em geral. Sim, exatamente. Não tem como fugir. A TV, apesar de eu mesmo posso falar, eu assisto muito pouco a TV, mas quando eu assisto, eu consigo ver diversas marcas muito importantes, né, que têm uma presença muito forte no mercado anunciando. Então, a gente consegue visualizar a importância ainda do meio, e cada vez mais, o exemplo do Rian é algo legal nesse sentido, que as emissoras estão cada vez mais abertas a novos formatos, a novas ações, para cada vez mais conseguir rentabilizar também esses consumidores, né, e esses veículos, né, de comunicação e conseguir trazer, né, investimento para eles, né, porque é importante, né, eles também precisam manter a roda girando, então eles estão cada vez mais abertos a formatos novos, né, e às vezes vendem até pacotes direto para BBB, por exemplo, é algo realmente muito visado, Rock in Rio é muito visado, as marcas às vezes compram até antes de sair o release, né, de do Media Kit deles, então tem, assim, um apelo muito grande ainda. Bom, Pedro, agradeço demais você ter estado aqui com a gente, né? Seu tempo aí essa manhã. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Que bom que você veio. Tá bom? Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês sigam na carreira de planejamento, é bem legal. E você pode ser criativo sem ser da criação. Eu acho que esse é o grande espaço que tem, né? Ser criativo sem ser da criação é muito bom. Exatamente. Você é mais aberto, a gente tem um espaço de atuação mais amplo do que só a criação.